Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos começar a nossa criação de cenário para esse 1º de julho, primeiro dia, do mês que a gente vai iniciar. Fechamos esse mês de junho com 84% de lucro sobre a banca, 8,4 unidades, mais um mês impecável nosso, com vários dias off, por conta de data FIFA, por conta de compromissos. Mais um mês muito forte nosso, mais uma vez. Vamos começar aqui nossa criação para esse sábado, que tem jogo da Suécia, jogo da Noruega, Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Quem não é inscrito no canal ainda, que vem aqui, acompanha os vídeos, se inscreve, ajuda a gente a crescer aqui, curta o vídeo que vai divulgar para mais gente, compartilha com os amigos também, beleza? Vamos lá, seguindo a ordemzinha aqui do Radar Esportivo. Na Suécia, de interessante, só meio dia e meio, jogo do Malmo, que é o líder, contra o Sirius. O Malmo tem 10 vitórias, um empate e uma derrota. O Sirius é o 11º com 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Dentro de casa, o Malmo está invicto junto com o Djurgården, são os únicos 2 invictos. 5 vitórias, um empate, nenhuma derrota. Fora de casa, o Sirius tem uma vitória apenas. Aqui choveu um pouco no molhado, tentar pegar um back Malmo, ficar de olho ali no limite do primeiro tempo. Se o Malmo estiver bem na partida, vencendo, ficar de olho até numa possível goleada do Malmo, Pegar os últimos jogos do Malmo dentro de casa, 3-0 contra o Norrköping, quase a goleada, para Fribetar poderia vir bem. 4-2 com o Hammarby, 3-1 com a AIK também aqui, goleada fribetando. Aqui um clássico, contra o Häcken, os times que brigam ali em cima, e uma goleada para cima do DG4. Então, jogo de bastante gol, dá para ficar de olho nesse back aqui, tá? Na Noruega, a gente tem o Vålerenga contra o Viking. O Viking é 4º colocado. Na temporada passada começou as primeiras rodadas, liderando, depois foi caindo de rendimento. Depois o Lillestrøm assumiu e depois também foi caindo um pouco de rendimento. O Bodø Glimt demorou a engrenar no campeonato passado. Eu até comentei que o Molde, que é o time grande também, junto com o Bodø Glimt, não ia dar muita chance se o Bodø Glimt demorasse a ligar. Foi campeão o Molde, dessa vez o Bodø Glimt já ligou o turbo, não quer perder esse título. O Vålerenga é o 13º, dentro de casa o Vålerenga tem uma vitória e 4 derrotas, interessante, o time tomou 2 gols por jogo em média, e o Viking fora de casa, 2 vitórias, um empate, 2 derrotas. Eu na temporada passada, eu me simpatizei com o Lillestrøm, aqui vou falar um pouco de torcedor. Eu me simpatizei um pouco com o Lillestrøm, não gostava do jeito que o Viking jogava, conseguia os pontos ali, era um jogo feio para um líder de campeonato norueguês. Quem não acompanha a Noruega há muito tempo pode achar que é o ralé do submundo, mas não é bom o campeonato norueguês, e achava que poderia produzir mais, então sempre tenho esse gostinho amargo com o Viking. Mas trazendo esse Vålerenga para casa tão ruim, eu acho que dá para ficar de olho nesse Leio Vålerenga aqui, tá? E no mercado de gols também. Gosto muito de gols na Noruega. Pegar os últimos jogos entre eles, 4-1 Viking, 1-1. Aqui um jogo possivelmente anulado. 4-2 Vålerenga e 2-1 Vålerenga. Então os 4 jogos deram mais gols, mais de 2,5. Não, mais de 1,5, Todos os jogos deram mais marcos, só um que não deu mais de 1,5. Pegar mais de 1,5 é 1,17. É esmagado, mas pegar com back Malmo já dá 1,50. Já é interessante, tá? Vai ser a primeira duplinha nossa do dia, tá bom? A gente tô gravando na sexta, a gente na quarta-feira, se não me engano, os jogos da quinta, a gente fez algumas duplas, algumas apostas combinadas. Faltou uma no Botafogo, que era marcar nos 2 tempos, Era Palmeiras, LDU e Botafogo marcar nos 2 tempos. Mas sempre comento com a galera, cotação acima ali de 1,60, 1,70, dá para pegar separado também, foi o que a gente fez, bateu 2 de 1, então foi positivo. Tinha mais 1,5 do Colo-Colo que não bateu com Boca, e teve o mais 1,5 do Palmeiras, mais 1,5 do Botafogo, mais 1,5 do LDU, mais 1,5 do sei que bateu também. Então nossas prés foram positivas. Então aqui já lança a primeira pré, back Malmo e mais 1,5 do Vålerenga do Viking, beleza? Série A do Campeonato Brasileiro, 4 jogos, começando às 16 horas, São Paulo e Fluminense.
São Paulo 11º, Fluminense 5º, mas o Fluminense vem caindo um pouco, né? O São Paulo vem subindo, posições contrárias, né? Crescimento. Dentro de casa, o São Paulo é um excelente mandante, 5 vitórias e 1 derrota. Fora de casa, o Fluminense tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Fluminense que vem jogando mal com o Diniz, né? Vem de alguns desfalques. Marcelo jogou bem no último jogo ali da Libertadores, mas o Alexander vem lesionado, né? O Ganso já não vem num ritmo tão bom. O Cano, que meteu o gol, mas a bola não tem chegado muito para ele. É um Fluminense que eu vejo para esse jogo mais fraco que o São Paulo, tá? Pegar o head-to-head aqui deles. Os últimos jogos, São Paulo 2-2, São Paulo 0-0. Ó, jogos difíceis para São Paulo. O São Paulo só tem 1 vitória em 5 jogos, né? O Fluminense venceu as 2 últimas que fez dentro de casa, mas jogou no Morumbi. São 2 empates, 0-0 e 2-2. Aqui dá para ficar de olho tanto no lay aqui, equipe do Fluminense, tá? São Paulo começar bem, quanto no over 1,5. Acho interessante esse over 1,5 aqui, tá? Acho que pode bater esse over 1,5 com o over 1,5 do Flamengo e Fortaleza. 16,30. O Flamengo é 3º colocado, Fortaleza 8º. A gente tem uma apostinha pré, que eu mandei no grupo VIP, para o Palmeiras chegar na frente do Flamengo. Não sei se bate realmente, mas o Fortaleza ficar entre os 12 primeiros e esse bichinho aqui rebaixado. Acho que aqui a gente já acertou, né? Fortaleza entre os 12 primeiros, acho que bate também. Ainda tem mais, né? Tem Botafogo no top 6 e Fluminense top 6 também, que a gente tem. Esses dois aqui faz nossas apostas pré desse Brasileirão. Dentro de casa, o Flamengo 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aqui perdeu o Botafogo no Clássico. E fora de casa, o Fortaleza 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Se tivesse tomado um golzinho a mais, seria tudo igual, né? A gente só tem que ver aqui o seguinte. Deixa eu ver qual é o próximo jogo do Flamengo. O Flamengo pega o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, provavelmente, tá? Porque aqui vai jogar contra o Palmeiras fora e aqui de novo Atlético Paranaense. Então são os 2 jogos da Copa do Brasil. Não sei se o Flamengo vem com time titular. Óbvio que o time reserva do Flamengo, o time misto do Flamengo é muito bom. Só que tem que ver como é que vem esse Flamengo. Qual é a vontade desse Flamengo para jogar contra o Fortaleza? É o que jogou contra o Bragantino? Tomou de 4? É que jogou contra o Grêmio? Que foi bem, mesmo achando que o 3-0 foi mentiroso, mas foi bem. Jogando contra o Alcas com um time misto, mas impressionou o time do Alcas. Como é que vem esse Flamengo? A princípio, 1,73 para o time titular, dá para buscar um back Flamengo. Se o Flamengo vier com um time misto, tá? E não estiver dominando aquele começo de jogo, o Flamengo não é um time que começa dominando bem as partidas, dá para ficar de olho nessa correção de preço, tá bom? E se o Flamengo estiver atrás do placar, dá para ficar de olho no mercado de gols. Então, 3 cenários. É o que eu comento. A gente faz aqui a análise, a gente projeta o que pode acontecer no campo e a gente vem trabalhar para o campo, pro ao vivo. Flamengo com os titulares. Começou bem querendo o jogo. A 1,73 esse back Flamengo. Mesmo sem o Flamengo fazer gol, acho que essa cotação pode diminuir, tá? O Flamengo tá com o time misto ali. Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro. Dificilmente o Gabigol não vai jogar, né? Não jogar 2 jogos seguidos. Mas o time ali meio mesclado. Começou meio morno no jogo e tal. Dá pra ficar de olho nessa correção de preço. Tentar pegar esse lei Flamengo ali no começo do primeiro tempo, pra gente tentar buscar alguma coisa interessante. O Flamengo não tá vencendo o jogo, pressão na torcida. Porra, precisa encostar no Botafogo, pensar no título brasileiro, né? Óbvio. Não só a Copa do Brasil e Libertadores. Dá pra buscar alguma coisa no mercado de gols, tá? No limite ali do segundo tempo. Se a cotação estiver baixa, até um asiático, se o Flamengo voltar para um segundo tempo bem. Show? Bahia e Grêmio, 6,5 também. Eu tava falando hoje com o Renato, né? Das coisas engraçadas que tem no futebol, né, cara? Quantas vezes você já viu um time jogar pelo Campeonato Brasileiro e na semana seguinte, dia seguinte, semana anterior, jogar a competição, ou seja, Libertadores ou Copa do Brasil, contra o mesmo time, né? O Grêmio vai fazer isso. Ó. O Grêmio pega o Bahia, vou pegar os outros, pra vocês verem melhor. O Grêmio pega o Bahia agora pelo Brasileiro,
aí continua lá em Salvador, vai ficar lá uns diazinhos, né? Curtir Salvador. Vai para casa, pega o Botafogo e pega o Bahia depois. Tá? Não sei se o Renato vem com o time titular aqui, né? Aqui não deve ter nada mostrando. Mas eu prefiro ficar de olho nesse Lei Grêmio do que nesse Lei Bahia, tá? Mesmo com as cotações parelhas. O Bahia é 14º, o Grêmio é 2º. Excelente campanha de um time que veio da 2ª divisão. Um investimento muito menor que Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro, né? São Paulo, Corinthians. Tá? Dentro de casa, o Bahia, time SAF agora, né? Do Grupo City. 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Quase, né? Igual o Fortaleza, né? Tivesse somado um golzinho a mais, estaria tudo igual. E fora de casa, o Grêmio tem 2 vitórias e 3 derrotas, fez 5 gols, fez pouco gol fora de casa e toma 2 gols por partida, em média, né? Que eu vou ficar de olho nesse lei, a equipe do Grêmio, tá bom? E para finalizar a Série A do Campeonato Brasileiro, Internacional se classificou contra o Medellín, né? Passou em primeiro o Inter, 2,10, o Cruzeiro a 3,60. Dentro de casa, o Inter no Beira-Rio é forte, né? Aquele é 6º, o Cruzeiro é 12º. O Inter tem 4 vitórias e 1 derrota. Essa derrota, se eu não me engano, foi para o Atlético Paranaense. Um golaço no final do jogo do William Bigode, né? Vamos orar. Fora de casa, o Cruzeiro, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Eu acredito na vitória do Inter. Eu acho que o Inter tem grande chance de vencer o Cruzeiro. O Cruzeiro não vem bem. Vou pegar os últimos jogos do Cruzeiro. Venceu o São Paulo, mas tinha perdido para o Fortaleza, empatou com o Bahia, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Grêmio, empatou com o Flamengo, perdeu para o Cuiabá, empatou com o Grêmio, né, pela Copa do Brasil. Pegar fora de casa. Bateu a América contra... foi pelo Brasileiro, mas jogo clássico ali. Empate com o Grêmio, empate com o Flamengo, empate com o Bahia. O empate anula do Inter aqui é interessante, tá? Acho muito interessante. E pode estar batendo ali perto de 1,50. Se tiver isso, não vi ainda, tá? E aqui não vai ter um empate anula. Mas se tiver a 1,50 um pouquinho mais, já fica essa outra dica também, tá? O empate anula do Internacional. Aqui eu vou montar minha estratégia no back. Beleza? Na Série B do Campeonato Brasileiro, para fechar, Atlético Goianiense e Vila Nova. Vila Nova venceu no finalzinho. Quem que o Vila Nova venceu? Foi o Tombense? Foi Tombense, 1-0. Tombense está jogando com a Chape. Acho que está 2-1 Tombense. O Vila Nova é o líder do campeonato. O Atlético Goianiense é o 11º. Dentro de casa, dentro de casa, o Atlético Goianiense, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fora de casa, o Vila Nova, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Muito parelho, né? Que dá para ficar de olho, não leia a pior equipe em campo. Acredito em gols com placar não favorável ao Atlético Goianiense, tá? O Atlético Goianiense precisa de mais pontuar, ainda mais dentro de casa. O Atlético Goianiense que é um time, para mim, era um forte candidato a brigar pelo acesso. Já vem lá embaixo, né? Já tá no meio da tabela. Avaí e ABC às 17 horas. Luta dos desesperados, a Avaí é 18º, o ABC é último colocado, ainda mais o Tombense vencendo agora, né? Vai a 12 pontos, encosta ali na Chape. Dentro de casa, o Avaí tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Fora de casa, o ABC, 2 empates e 5 derrotas. Cara, que dá pra ficar de olho num back Avaí, tá? Mas eu queria maior essa cotação. Eu vou marcar o back Avaí aqui, mas eu quero ver como é que vai começar esse time na ressacada, tá bom? O time do ABC não é tão ruim assim para estar nessa posição. Empatou com o Atlético Goianiense, o último jogo 1-1, né? Gol do Tony de pênalti e depois no finalzinho Atlético Goianiense empatou. Às 17 horas, Sampaio e Criciúma. Sampaio 12º, Criciúma é 5º. Dentro de casa, Sampaio 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fora de casa, Criciúma 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Que dá para ficar de olho tanto no Leão Criciúma, quanto no limite ali do segundo tempo, caso o Sampaio não esteja em vantagem. E finalizando, CRB e Londrina. CRB que vai começar a subir ao 14º, Londrina é o 17º.
Dentro de casa, CRB tem uma vitória apenas. Fora de casa, o Londrina tem uma vitória e 5 derrotas. Os últimos jogos do CRB, dentro de casa, empatou com o Ituano 2-2, bateu o Mirassol 2-0. Aí tinha derrota para a Juventude e para a Vila Nova, empate com o ABC. O Londrina fora vem de empate com o Avaí, derrota para Sampaio e Ituano, bateu a Tombense e perdeu para o Atlético Goianiense. A 1,75, eu prefiro mais esse 1,75 do que o Avaí 1,85, tá? No back. Mas acho que dá para montar empate do Inter, empate do CRB e empate do Avaí, né? Dupla chance, 1x, né? 1x do Inter, 1x do Avaí e 1x do CRB. Montamos duas apostinhas pra gente. Beck Malmo e mais 1,5 do Viking do Valarenga. E a outra, empate do Internacional, né? Inter ou empate, Avaí ou empate e CRB ou empate. Beleza? Fechou? Sábado seja um dia bom pra todo mundo. E depois a gente tá de volta. Valeu, abraço!